Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina optativa de tópicos em Química. Hoje a gente vai falar sobre catálise homogênea. Então, na aula passada a gente fez uma revisão sobre alguns conceitos fundamentais para entender um pouco melhor o fenômeno, o processo da catálise. E, dentre o que nós vimos, descobrimos que um catalisador é uma substância que acelera as reações químicas, criando um caminho de menor energia de ativação, que é a força motriz de uma reação química, mas que não sofre alteração química como os demais reagentes participantes dessa reação. E no processo ocorre uma mudança na cinética, porém não na termodinâmica, ou seja, a gente vai ter a mesma contribuição de energia, o mesmo balanço de energia, mas a gente vai ter um resultado mais rápido, o que tem tudo a ver com a indústria, já que a indústria sempre vai visar o lucro e, obviamente, é necessário uma maior velocidade, uma maior agilidade nos processos químicos. E aí, por fim, a gente viu os tipos de catalisadores e hoje a gente começa a falar sobre eles. Então, aqui embaixo eu tinha deixado uma referência. Por enquanto ninguém me procurou. Se precisar dessa referência, se não tiver na biblioteca, me perguntem como que a gente dá um jeitinho, tá? Mandem uma mensagem lá para mim que a gente dá um jeito para vocês acessarem essa bibliografia aí. Bom, catálise homogênea, ela obviamente é muito utilizada na indústria, senão a gente não estaria estudando aqui, Lembrem-se, para quem não me conhece, eu tenho esquecido já, eu sou químico, eu sou bacharel em química, toda a minha formação é em química, então o meu foco aqui sempre vai ser na química, nas reações químicas, em coisas mais gerais, mais fundamentais. Depois a Nailma vai entrar com a parte mais aplicada, a parte de análises e tudo mais, ok? Já que ela é engenheira e também especialista na área. E aí fica um balanço legal, para vocês terem uma boa noção de catálise. Desde já eu vou adiantar que precisa estudar, tá? Então aqui embaixo, por exemplo, a gente tem esse artigo aqui, de onde eu tirei essa reação. Eu posso disponibilizar esses artigos, tá? Se eu esquecer, por favor, me lembrem, mandem uma mensagem lá no fórum de dúvidas ou por inbox para mim. Esses artigos que eu utilizo na disciplina, eu posso disponibilizar todos eles. Por que artigo? É artigo, não sei ler inglês, nada. Os livros de catálise, eles são um pouco desatualizados, já que a pesquisa mundialmente ela é dinâmica. Então, não tem como o cara que faz um livro, que é um processo muito mais lento, se manter no estado da arte das coisas, E por isso que a gente recorre a alguns artigos. Infelizmente ou felizmente, já que normalmente é um requisito para vocês entrarem aí no processo seletivo, todos estão em inglês quase, ok? Então, corram atrás, tem projetos de extensão na parte de humanos aqui da UFMT que oferecem cursos de línguas. O governo oferecia cursos de línguas até recentemente, eu não sei como está esse ano. Acredito que, como está terminando o ano, talvez não haja mais tempo, mas procurem se informar, tá? É necessário. E o inglês que vocês vão aprender na escola, no curso, ele nunca vai envolver os jargões científicos que a gente tem. E isso a gente só consegue com muita leitura. Então eu, por exemplo, sou químico, quando vou ler um artigo de engenharia, eu apanho um pouco, mas conforme você vai lendo, você vai entendendo, do que se trata aquilo ali e vai pegando esse linguajar. Mas já me estendi demais, então um exemplo aqui de catálise homogênea é o processo para obtenção do mentol. Então o mentol, ele é obtido dentre as muitas rotas, Claro que isso não é verdade absoluta, não é a única rota utilizada. Tem algumas indústrias que vão manter isso em segredo, obviamente. Mas a gente tem aqui conversão, dessas substâncias
chegando no mentol, que é o produto de interesse. E para isso são utilizados um complexo aqui, que a gente vai ouvir muito falar. Quem fez química inorgânica comigo já ouviu falar dos compostos coordenação. Se não, dá uma corridinha atrás, tá? Pergunte para mim, eu passo algum material para vocês lerem, alguma bibliografia onde vocês encontram isso. Esse é um complexo de coordenação, né? Normalmente a gente tem um metal, no caso o ródio, e ligantes, que são outras substâncias, átomos ou moléculas que se ligam a esse metal, tá? Através de ligações covalentes, vamos dizer, mais um tipo de covalente especial, já que se tratam normalmente de metais de transição. Então isso seria uma definição em uma linha, logicamente, que envolve mais uma série de conceitos. Quem já fez química inorgânica comigo vai poder dar uma revisada nisso também, tá? Só para não ficar muito perdido, não ficar muito vazio. Então o mentol é utilizado em pastilhinhas, em cosméticos, né? Então gel para massagem, arnique mentol, shampoo de mentol, refrescante. E aqui a gente tem o tamanho do complexo, né? Ele foi suprimido aqui na equação química porque ele é bem grande, né? Então esse vai ser um catalisador. Então a gente tem uma primeira etapa que é uma catálise homogênea aqui. E depois a conversão aqui, a gente tem hidrogênio e paládio, que certamente deve ser uma catálise heterogênea, tá? Então a gente tem uma mistura das duas coisas aqui. E o que vem a ser catálise homogênea? Na catálise homogênea, tanto o catalisador quanto os demais reagentes são na mesma fase. Então, fase é o estado físico, né? Então aqui no caso são líquidos, né? Então você vai ter o catalisador na mesma fase. Na catálise heterogênea, já adiantando um pouquinho, a gente vai ter em fases diferentes. Por isso que eu falei que provavelmente aqui a gente tem uma catálise heterogênea, tá? Apesar de não estar muito bem descrito no artigo. Então, a gente tem um metal, né? Ele não está ligado, não está complexado. Normalmente é uma porção de metal ali e vai ocorrer um fenômeno de superfície. Mas, mais sobre isso na próxima etapa do curso, que a gente vai falar sobre catálise heterogênea. Aqui a gente tem preparação do citronelol, que é a substância aqui, a partir da redução catalítica do geraniol. Então aqui a gente tem hidrogênio, né? Também uma catálise homogênea. Ela apresenta algumas vantagens, esse tipo de catálise também é utilizado em muitos processos industriais, como eu já disse. E essa substância enorme aqui, né, é o complexo da vez, um complexo de rutênio também, né, só que ele tem uma estrutura bem diferente desse daqui, né. Então esse daqui era um complexo de ródio e esse é uma estrutura ainda mais complexa com rutênio, tá? Então aí a conversão para citronelol, que pode ser utilizado em óleo de citronela, né? Veneno, shampoo e condicionador, não sabia que já tinha linhas desse tipo, né? Na minha pesquisa eu acabei encontrando. Então esses são exemplos, vamos dizer, bem simples. Como vai funcionar as partes do curso, pessoal? Eu vou trazer, né, alguns exemplos nessa aula. Vou deixar aí as referências. Tem alguns livros também, que já são livros-textos que provavelmente já utilizaram nas disciplinas de geral, inorgânica. Tem o livro que eu falei de catálise industrial e tem que estudar, tá, gente? Nunca foi tão importante o protagonismo de vocês. Então eu vejo assim, né, nas instâncias administrativas que os estudantes estão sempre querendo protagonismo estudantil, acho ótimo, né? Acho necessário, acho relevante e importante. Porém, aqui na graduação, mais do que nunca nesse regime flexibilizado, que provavelmente está acabando, né? Felizmente eu acho que está acabando para todos nós. Eu sei que é difícil, não foi fácil a adaptação, não está sendo fácil essa extensão, né? Essa duração desse processo, mas precisa estudar, tá? A disciplina em si, a forma de avaliação, ela não é muito complexa, né?
Vocês têm que estudar e, enfim, absorver aí o mínimo de conteúdo possível para isso, mas vocês têm que estudar, tá? Isso parece óbvio, talvez para alguns realmente seja óbvio, mas eu vejo na minha avaliação que muitos não praticam isso. E aí não tem como, tá? Porque a distância e tudo mais, inclusive a gente conta, né, que vocês tenham essas horas de estudo. E claro que a gente sempre vai estar disponível para auxiliar vocês nas dúvidas, mas precisa estudar, tá? Precisa ler com detalhes, precisa relembrar reações, tudo, porque essa é uma disciplina optativa, uma disciplina eletiva, uma disciplina complementar. Não tem como a gente voltar a ficar ensinando reações orgânicas, né? Voltar muito na inorgânica, seria inclusive a minha área, tudo, né, de especialização. Então tem que estudar, tem que dar uma olhada. Por quê? Qual que é o objetivo da disciplina? Vocês absorverem os conceitos de catálise, os tipos de catálise, como separar catalisador, como analisar, como acompanhar isso durante o processo químico e para quê? Porque chega lá na frente, quando fizerem estágio, estiverem trabalhando, vocês têm que ter o raciocínio. E como vocês adquirem esse raciocínio? Com muito estudo, sabendo onde procurar. Ah, já ouvi falar desse processo. Ah, vou trabalhar numa indústria que produz limpeza, que tem um óleo de citronela lá. Nossa, aquela disciplina optativa, o Felipe falou de uma rota. Mas aqui eles não usam essa rota, usam outra rota aqui no processo. Não tem problema, né? Será que não é interessante dar uma mudada? Então esse raciocínio químico é importante, né, na área de vocês para tentar propor alguma coisa, uma mudança. Às vezes vai ser pedido, às vezes vai ser uma sugestão de vocês, iniciativa, enfim, não preciso, acho que, me estender muito, né? Vantagens e desvantagens da catálise homogênea, tá? Isso é uma visão, né, de um dos autores, na verdade um apanhado do que eu li, vi algumas concordâncias e tudo mais, mas claro que vai depender muito do caso, né, do seu processo, do processo que você está utilizando e avaliar realmente qual que é a vantagem em termos de custo também e tudo mais. Bom, vantagens da catálise homogênea. O custo, né, já que ela permite condições relativamente suaves, então eu pulei aqui para o segundo de propósito, que é uma coisa mais generalista, tá? Importante, só para linkar com essa questão que eu estava falando do custo agora mesmo. Então, relativamente suave, 50 a 200 graus, temperaturas baixas. Temperatura é gerado, né? Esse calor é gerado de alguma maneira. Então, isso tem um custo. Na síntese em si, na catálise em si, ela apresenta uma maior dispersão, já que ela está na mesma fase dos demais reagentes. Mobilidade e atividade. Atividade seria atividade catalítica, tá? Já que todos os átomos podem ser ativos. Ou seja, você vai ter uma dispersão ali, uma reação por toda a extensão do seu meio reacional, tá? Inclusive em nível atômico. E ela, por isso, também tem uma seletividade mais efetiva. O que é seletividade? Lembra da aula passada? Eu vou utilizar um catalisador, mas o que tem ali no meu meio reacional? O que eu tenho ali? Será que esse catalisador não vai reagir com outra substância, vai gerar um subproduto? A gente vai ver alguns exemplos que ocorre isso. Como evitar? Adotando uma rota sintética alternativa. Quanto vai me custar? Compensa? Aí é questão de avaliar o que pesa mais para o processo e, logicamente, para a indústria. Desvantagens, né, em processo. Dificuldades e necessidade de separação, né? Então você vai ter aí um pouco de dificuldade de separar esses catalisadores, justamente porque eles estão muito dispersos ali no meio, tá? Então essa que é uma das principais, né, se não a maior desvantagem de catalisadores homogêneos. Então isso uma coisa, como eu disse, né, reforçando, você tem que avaliar
de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu processo. Mas, no geral, a gente vai ter esses pormenores aqui. Um exemplo, vamos dizer, um exemplo mais clássico, né, um pouco mais fundamental, uma reação um pouco mais simples, só para vocês entenderem como identificar as etapas da catálise e tudo mais, é a decomposição do peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada por nós. Ele se decompõe muito devagar. Se vocês já utilizaram um peróxido, né, no seu machucado, 10 volumes, ou para pintar o cabelo, aí vai ser um pouco menos visível, que é aquele cremoso assim, né? Mas se vocês utilizaram o que era muito utilizado, não vem sendo tanto ultimamente, mas ainda é muito utilizado, vocês vão colocar o peróxido num recipiente, vocês vão ver que ele não se decompõe. Né? Se ele se decompusesse tão rápido, não ia aguentar nem ficar naquele vidrinho, né, que vem normalmente de plástico, e estourar aquilo ali, né, pela geração justamente de um volume de oxigênio gasoso, tá? Então a decomposição é lenta, mas a hora que cai no machucado, aí a gente vai ter a reação ali, obviamente, vai ferver, vamos dizer, né? Você nota esse oxigênio formando ali, né, muitas bolhas e tudo mais. Mas se você coloca num copinho transparente, caso seu vidro não seja transparente, que aí você poderia só abrir o peróxido, você vai ver que não acontece nada, parece água, né? Justamente porque a cinética da reação é lenta, felizmente, né? No entanto, na presença de brometo, né, do íon de bromo, a decomposição vai ocorrer rapidamente. Então aqui a gente tem a adição de brometo com peróxido em meio ácido, vai formar bromo e água. O bromo é marrom, né? Então talvez na química geral tenham visto já isso, tudo mais, ou mesmo na química inorgânica, pelo menos quem fez comigo certamente já viu o bromo, né? Ele é marrom, um pouquinho avermelhado. E o bromo, então, com o peróxido, ele ainda pode levar à formação de brometo e ácido, né? Íons H+, íons hidrônio e oxigênio. O brometo ele atua como catalisador, pode ser recuperado, ou seja, no final, no meio racional lá, porque às vezes eu tenho a impressão que muitos discentes, né, eles ficam com a visão de que só está acontecendo aquilo ali que está escrito. Mas a gente sabe que ocorrem reações paralelas, ocorrem reações simultâneas, ocorre equilíbrio, por isso que a gente fez essa revisão no comecinho, tá? Então ali, a hora que forma o bromo 2, que é esse bromo marrom, ele pode reagir novamente com o peróxido, que vai estar em excesso certamente ali no meio, e formar íon brometo. Ou o íon brometo é o catalisador aqui. Tá? Então, você normalmente na catálise vai ter um ciclo. Como esse catalisador ele não é consumido, não é decomposto durante a reação, ele acaba sendo recuperado no sentido de que ele vai permanecer ali no meio reacional e não vai ser consumido. Tá? Então, claro que você tem a conversão aqui do brometo a bromo, mas você vai acabar tendo uma quantidade de brometo muito grande, porque a gente tem 2 mols aqui de brometo para 1 de peróxido, então está em excesso em relação ao peróxido, e isso fica ali no meio. Mas o importante aqui é essa questão que eu falo de ciclo catalítico. Você, ao final da reação, você pode regenerar esse catalisador, ele volta a reagir e isso cria um ciclo. Tá? Como outros que a gente vai ver aqui durante essa aula. Então aqui, o brometo ele é adicionado na forma de brometo de sódio, aqui nesse exemplo, poderia ser outro sal de bromo também, ou de brometo, né, no caso, e o peróxido está aqui. Então o peróxido está aqui, paradinho, pode ter até algumas bolhas ali pela agitação e tudo mais, mas em geral a decomposição vai ser muito lenta. A hora que você começa a adicionar o catalisador aqui, você vai tendo a conversão conforme a equação que a gente viu no slide anterior, ou seja, formação de bromo que tem essa coloração marrom. Se você deixa ali, né,
como você tem um excesso do catalisador, você pode ter esse produto aqui reagindo com o peróxido e formando brometo e voltando a coloração incolor, já que o brometo ele não tem coloração. Então, visualmente, nesse caso aqui, a gente consegue ver. Esse é um exemplo lá do Química Ciência Central do Brown, que é uma das bibliografias que eu recomendei, continuo recomendando aqui. No final da aula eu vou deixar os capítulos certinho, tá? Para vocês estudarem um pouco. E vocês vão ver que vai ser recorrente essa questão de ciclo. Você gera o catalisador no seu meio reacional e regenera no final, e isso reage e vai e cria um ciclo. Ok? Então, a gente já viu gráficos como esse na aula passada, né, dos conceitos fundamentais de catálise. Quando a gente tem a conversão, né, se fosse uma reação não catalisada, a gente necessita de uma energia muito maior ao longo da reação. Enquanto que na reação catalisada, a gente tem aqui dois picos, né, de aumento de energia, que são basicamente as reações. Então, normalmente a quebra ali, né, do peróxido, que vai reagir com brometo e vai gerar, né, o íon bromo. Então você tem nesse ponto uma diminuição da energia pela catálise, né? Você tem um aumento da velocidade também por conta de você ter um caminho de menor energia, um caminho mais rápido, né? Ele vai acabar ocorrendo mais rápido porque você quebra um pouco essa barreira energética. A etapa determinante da reação, que é outro conceito que eu falei um pouco na aula passada, de revisão, seria essa daqui, tá? Então, você vai ter inicialmente uma reação muito rápida, e aí depois você vai reagir esse bromo com água, com o excesso de peróxido que vai estar ali no meio, e regenerar o brometo, tá? Então, essa aqui é a etapa determinante da reação, ou etapa lenta da reação. Vocês vão ver esses dois termos nos livros, nos artigos e tudo mais. Vocês notam que você tem inicialmente um aumento de energia e depois uma diminuição, né? Então, essa diminuição aqui, né, você vai ter uma etapa mais lenta, uma etapa determinante da reação. Os catalisadores, como eles agem? Só lembrando, né? Eles aumentam o número de colisões efetivas. Lembre-se, você tem os reagentes ali no seu meio reacional, vão se colidir, né? Devido à própria agitação ali do meio e tudo mais, pela própria energia cinética das moléculas, vão se colidir. Mas tem que ser, para ser efetiva essa colisão, ela tem que se colidir de uma maneira correta, né? Então, orientação, que a gente falou também na aula passada. Na equação de Arrhenius, os catalisadores aumentam a constante de velocidade através do aumento da constante de Arrhenius ou da diminuição da energia de ativação. Então, isso está tudo equacionado na aula passada, tá? Um catalisador pode adicionar intermediários à reação, como a gente viu ali, né? E, então, nesse exemplo específico, na presença de brometo, o bromo é produzido como um intermediário na decomposição de água oxigenada ou de peróxido de hidrogênio, tá? Então, isso encerra esse exemplo que é dos mais simples, mais fundamentais. E aí a gente vai seguir agora com outros exemplos. Hidrogenação é uma reação bastante importante. A hidrogenação, normalmente, né, ela é feita através de catálise heterogênea, a gente vai ver na próxima parte do curso, mas existe também uma procura pela catálise homogênea, já que ela apresenta algumas vantagens. A adição de hidrogênio é um processo que é termodinamicamente favorável. Lembre-se que, inclusive eu retomei no começo da aula, a catálise tem a ver com a cinética, não com a termodinâmica. Então, olhem a variação de energia livre, menos 101 kJ por mol.
Isso é ótimo, né, em termos de termodinâmica. Porém, a barreira cinética é alta, ou seja, tem uma velocidade muito lenta essa reação. E não dá para a gente esperar na indústria, né? Nem no laboratório, muitas vezes. O catalisador ele evita temperaturas e pressões elevadas, né? E isso faz com que o processo seja mais eficiente. Então, a hidrogenação, que é adição de hidrogênios. A gente tem uma ligação dupla aqui, um alceno. Esses hidrogênios do H2, do hidrogênio gasoso, são adicionados a esse alceno aqui e você passa a ter um alcano, né? Ou seja, somente ligações simples, 3 de cada carbono e mais uma entre os carbonos. O catalisador de Wilson ele permite trabalhar em condições padrão, né? Condições que a gente chama de ambientes, 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e uma atmosfera. A questão de barreira cinética alta, né, ela ocorre, mas quem vai permitir isso, né, é justamente o catalisador de Wilson. Aqui a gente tem um ciclo, né, da hidrogenação que utiliza o ródio, né? Então a gente tem aqui o ródio, um complexo de ródio e fosfinas. Você vai ter a eliminação da fosfina ida, vamos dizer, do ciclo. Vai ter a inclusão do hidrogênio, né? E isso faz com que essa ligação dupla seja adicionada ao complexo e a seguir ocorra uma eliminação de um grupo alquil aqui. Isso faz com que o meu catalisador seja regenerado, tá? E também durante o processo a gente vai ter a etapa lenta. Então essa etapa marcada em vermelho é uma etapa lenta de reação, tá? Então, no caso aqui de adição de hidrogênios ou hidrogenação, esse catalisador de Wilson é justamente esse cara aqui, né? Esse complexo aqui, que vai sofrer adição de hidrogênio. No final você elimina, tem um alcano, né? Um grupo alquil aqui com ligações simples, e a regeneração do catalisador, né? E assim você cria um ciclo, como eu disse. Ao longo da reação química, você vai ter a inclusão do catalisador, né? Isso que talvez deixe vocês um pouco confusos. Você vai ter a inclusão do catalisador, mas ele está fazendo o quê? Ele está diminuindo a energia de ativação para que ocorra essa reação mais rapidamente, tá? Poderia ser outra coisa? Poderia, mas não seria na mesma velocidade. Então a ideia aqui é colocar esse complexo, esse reagente de Wilson, para que acelere a velocidade, para diminuir a minha energia de ativação. Outro exemplo é a produção de ácido acético. O ácido acético, além do vinagre, que talvez alguns estejam falando aí, pensando, né? Quando eu falo ácido acético, ele tem diversas rotas. Uma delas é a carbonilação do metanol. Então aqui a gente tem o metanol, um álcool, né? Uma função álcool orgânica. A gente tem um monóxido de carbono e a gente vai ter a carbonilação, ou seja, a inclusão dessa carbonila aqui no metanol, né, formando um ácido. Então isso talvez já tenham visto em química orgânica, né? Se não, prazer, essa é uma das rotas de obtenção do ácido acético. Por que o ácido acético é importante além de tomar vinagre, né? Ele é consumido através de milhões de toneladas. Ele é muito utilizado na produção de polímeros. Então a gente tem aqui o PA, né, o álcool polivinílico, que é um dos polímeros mais importantes, né, da indústria. E os processos Monsanto e Cativa, que a gente vai ver a seguir, são os mais utilizados. Existem outros? Existem. Já existe coisa mais recente? Já, né, principalmente na pesquisa. Mas até a indústria implementar isso, por enquanto, né, eu vi um artigo 2021 que a gente vai ver daqui a pouco. Ele fala justamente na introdução que ainda esses processos são mais utilizados.
Existe uma busca para melhorar isso, sempre vai existir na pesquisa, mas eles ainda são os mais utilizados, tá? Então, o ácido acético, ele é utilizado como insumo em outras indústrias, como a indústria de polímeros, e também, por exemplo, para vinagre e outras coisas que a gente conhece no dia a dia. Então, o processo Monsanto, a gente tem essa rota enorme, né? A gente tem 2 ciclos paralelos. A gente tem esse primeiro ciclo aqui, que vai gerar, né, o iodeto de metila, que ele vai entrar aqui no ciclo, vai reagir com um catalisador, um complexo de ródio, introduzindo esse grupo metila, né? Então, essa adição de grupo metila é justamente a etapa determinante da reação, a etapa lenta da reação. Depois você vai ter eliminação dos grupos CO, né, dos grupos carbonila, e isso faz com que esse iodeto de carbonila aqui, metilado, né, ele seja convertido a ácido acético. Então, aqui a gente vai chegar no produto, dá toda essa volta, vamos dizer, para chegar nesse produto. Só que isso, apesar de parecer um pouco complexo, vai permitir que a velocidade de reação seja acelerada. Tá? Então, após o fim do processo, né, do ciclo, na geração do ácido acético, você vai ter aqui, vamos dizer, sobrando, né, gerando ácido iodídrico e água, né? E isso reage com um novo grupo de metanol, enfim, um grupo de moléculas de metanol, formando iodeto de metila, tá? Então, você vai ter um ciclo aqui sem fim, né? Você vai ter, enquanto tiver reagente ali, você vai regenerando tanto o catalisador quanto os reagentes iniciais necessários. Então, é um complexo de ródio aqui. Mais detalhes, né, passo a passo, sim, só para não ficar muito cansativo a aula e tudo mais, vocês vão encontrar na bibliografia que eu vou deixar no final dessa aula, ok? Então, vão lá, estudem, depois, se tiverem dúvidas, venham por fora de dúvidas, mandem mensagem para mim, para a gente sanar essas dúvidas, ok? Não vou determinar o mecanismo passo a passo da reação também, porque não vejo necessidade disso, né? Isso é desenvolvido em outras disciplinas. Quem caiu de paraquedas, que não fez inorgânica, não fez orgânica ainda, vixe, aí fica muito difícil de acompanhar a disciplina realmente, tá? Não posso impedir, claro, né? E depende de cada um, do seu conhecimento também. Às vezes o cara já fez um técnico, alguma coisa, mas fica aí, né, o alerta para isso. Então, lá nos livros vocês vão encontrar um pouco mais esmiuçado esse processo, mas o importante para mim aqui é identificar a etapa lenta. Como eu faço isso? Aí vocês vão ver na parte de análise, né, de catalisadores e tudo mais, de caracterização de catalisadores, vocês vão ver que existem algumas técnicas, né, analíticas que vocês podem utilizar para acompanhar esse processo. Então, em determinado momento do processo, você vai lá, coleta uma amostra, faz uma análise e, através de cálculos e modelos matemáticos, vocês vão conseguir determinar a velocidade de reação e ver qual que é a etapa mais lenta, tá? Então, eu falei um pouquinho disso na aula passada também. As desvantagens desse processo. O ródio é muito caro, então se é um complexo de ródio, certamente você vai utilizar ródio e, portanto, você vai ter um aumento no seu custo. O iodo é barato, no entanto é corrosivo. Por quê? Porque gera ácido iodídrico, tá? Então, ele vai gerar esse ácido aqui, vai gerar esse ácido aqui, né, que é corrosivo. Então, isso tem um desgaste das suas operações unitárias ali, que você vai utilizar no seu processo. Isso levou à criação do processo cativa, que utiliza um complexo de irídio. Então, cativou, né, o meu coração, o processo cativa,
ele vai ter uma substituição do complexo. Vamos ver, falar, nossa, o professor pôs o mesmo slide. Não, são processos similares, porque lembre-se, a gente está falando de carbonilação do metanol, que é uma das rotas de obtenção do ácido acético. Existem rotas bioquímicas, por exemplo, que utilizam micro-organismos para obter o ácido acético. Algumas também são catalisadas, a gente vai ouvir falar disso em catálise enzimática, tá? Mas você, nesse momento, está acompanhando aqui a carbonilação do metanol. São rotas de carbonilação do metanol, que é somente uma das formas de obtenção do ácido acético. Existem outras? Certamente, tá? Então, a ideia aqui, como eu disse, é trazer alguns exemplos para ajudarem vocês a entenderem um pouco mais disso. Processo cativa. Olha aqui, né? Sem brincadeira, né? Olha aqui esse complexo. Esse ciclo catalítico. Metanol gerando iodeto metila. Iodeto metila vem adicionada o grupo metil aqui no complexo, né? E tudo mais até voltar. Não vou ponto a ponto, como eu disse. Aqui, ó, metanol, iodeto metila, vem adição, só que é um complexo de irídio. A gente vai ver qual que é a vantagem disso daqui a pouco. Depois você vem com o grupo metila migrando aqui, né? E também iodeto proveniente desse iodeto de metila que vem do ácido iodídrico, que vem lá de trás, que, opa, é o próprio complexo que está gerando isso. Esse grupo carbonilo aqui com iodo, né? Esse grupo alquil aqui de haleto. Então, você tem a etapa lenta, que é a migração de iodos. O que é a migração? Você vai ter 3 iodos aqui, né? Nessa geometria. E aqui você vai ter um iodo que vai para outra posição, provavelmente cis-trans, né? Quem nunca ouviu falar disso, por favor, aulas de química orgânica, revisar, tá? Então, você vai ter uma mudança aqui de conformação, né, na cadeia, e vai ter ao final a eliminação desse grupo aqui, que forma o ácido acético. Então, qual que é a diferença do processo cativo? O complexo de irídio vai ter um menor custo, porque o metal tem um menor custo. A etapa determinante não depende do iodo necessariamente. Então, isso tem vantagens, por exemplo, que no outro processo a gente tinha a dependência do ácido iodídrico, que é corrosivo. Isso também leva à formação de subprodutos como propionato, tá? Uma formação de uma quantidade menor, como eu tinha destacado aqui também. Por quê? Você vai ter um sítio específico de reação, você vai ter um sítio mais seletivo de reação no seu catalisador, e isso causa uma menor produção de subprodutos. Emissões de CO2 são 30% menores do que para o processo Monsanto. Aqui no Brasil, existe, claro, a fiscalização ambiental e tudo mais, mas em outros países isso é muito sério, pessoal. Produtos, né, a população tem uma consciência, a fiscalização, ela bate mais forte nessa questão. Existem, claro, os selos de qualidade próprios do meio ambiente, como o ISO 14000, mas você vai ter a própria população rejeitando esses produtos que não se preocupam com a questão ambiental, tá? Então, aí vocês vão ter a vantagem, porque certamente deve ter alguma isenção de impostos e tudo mais, né? Que seria interessante por aqui também, mas até onde eu sei não é tão praticado, né? Exceto em alguns casos específicos. Então essa redução de CO2 é muito importante para o meio ambiente e para a indústria também, né? Principalmente em outros países. Quem é o melhor, né? Cativa ou Monsanto? Mas antes tem mais um processo, que é o processo BASF. O catalisador agora é a base de cobalto. Ele é anterior à década de 70, ou seja, está em extinção aí praticamente. Só indústrias muito antigas que não se atualizam, enfim, acham que está funcionando, que tem alguma vantagem, estão utilizando esse processo.
mas ele utiliza altas temperaturas e pressões, como a gente pode ver por essa tabela, né? Então, temperatura parece pouco, né? Vai ser em torno aqui de 50 graus, né? 47, tudo bem. Mas pensa isso em toneladas, né? No processo contínuo. Quanto que vai custar isso? E a pressão é bem mais evidente, né? De 500 a 700 bar para 35 para os processos modernos, tá? Então, aqui, seletividade do Monsanto Educativa também vai ser maior. 10%. Porra, 10%. Quem não quer, né, ter uma seletividade em processo com mais de 99%? Mágica da edição, plim, ou não, né? Notaram que mudou aqui nesse slide? Tava tampando, né? Esse cabeção aqui tava tampando a tabela aí, vocês não estavam conseguindo ver nada. Então, voltando. Pressão 500 a 700, redução para 35 bar, absurda, né? Temperatura parece que não é tão evidente, mas de novo, pense em toneladas, pense no processo contínuo. E a seletividade maior que 99%. Porra, aumentou 9%, 10%. É muita coisa, gente, tá? Então você vai ter menos prejuízo, menos subprodutos, menos tempo de separação, né, dos catalisadores, tudo isso é muito interessante. Agora, a produção de amônia. A produção de amônia, ela está envolvida diretamente ao agronegócio, fertilizantes. A gente vai falar do processo Haber-Bosch, que é o processo clássico de produção de amônia, mas que utiliza catálise heterogênea em breve. Essa é a reação, né, que você tem básica do processo Haber-Bosch, que utiliza o nitrogênio e hidrogênio formando amônia. Existem artigos, né? Tem um artigo histórico do Haber-Bosch explicando passo a passo também a reação. Por favor, me lembrem, né, que eu posso disponibilizar se tiverem interesse. A catálise homogênea ainda é um desafio. Ainda o Haber-Bosch é o mais utilizado. É um processo da época da Segunda Guerra Mundial, que foi criado por dois alemães que dão o nome. Eu vou contar mais sobre isso na aula de catálise heterogênea. E a catálise homogênea ainda é um desafio, né? Tem muito que ser desenvolvido. Eu vou trazer um exemplo aqui, bem recente, mas ainda tem muito a ser explorado. Vários estudos, né, para você obter esse catalisador homogêneo, eles utilizam metais, complexos metais, como a gente viu agora na síntese do ácido acético, mas a dificuldade principal está na alta adsorção e energia de ligação do N2, do nitrogênio, né, gasoso. Porque você vai ter uma ligação tripla aqui com uma alta entalpia de ligação, e para quebrar isso você necessita de energia. Daí a necessidade de um catalisador, que, como a gente viu, justamente cria um caminho de menor energia. E o que mais? Formam subprodutos. A gente já falou disso nessa aula também, e no caso aqui são os nitretos metálicos. Nitretos são nitrogênios com carga -3, que se ligam a metais, uma ligação com alto caráter iônico, e isso, né, justamente a formação de subprodutos leva a baixa conversão de produtos, que é o que a gente quer e que é tão funcional, tão eficiente no processo Haber-Bosch, por isso ele ainda é mais utilizado, tá? Então o próprio artigo vai trazer isso para a gente na sua introdução. Então quem que é, né? Esse artigo que eu falei. Aqui a gente tem a referência aqui embaixo, tá? Eu vou colocar para vocês também, se não me lembrem, por favor. E ele fez o quê? Né? O que os autores estão propondo? Um complexo de bário, crômio, hidreto e nitrogênio, uma mistureira, né? Então, hidrogenação de compostos de bário, crômio e nitrogênio. E o objetivo é obter um complexo que utilize condições de processo mais brandas, como a gente já viu nos casos anteriores de obtenção do ácido acético, tá? Então aqui ele tem um infográfico, né, que tem a conversão do nitrogênio e hidrogênio em amônia através de 300 graus, 10 bar,
A gente já viu um pouquinho dos números aí em outros processos. Então é uma temperatura relativamente branda realmente. E você tem uma conversão de mais 3 vezes, né? Mais 3 ordens de magnitude em relação a outros, né? Então o complexo nitreto, aliás, de crômio, em relação ao complexo que ele está propondo, você tem uma conversão bem maior, tá? Então notem aqui que eu tinha falado que existem diversos estudos utilizando outros metais e os autores propuseram uma mistura aí para você ter uma eficiência maior. A gente vai ver como a seguir. Então, o nitrogênio, que é o karma aqui, né, é o problema, é a barreira energética, é a entalpia de ligação alta do nitrogênio, ele vai ser adsorvido nos sítios de bário e crômio, tá? Então, você tem sítio de bário aqui, absorvendo N2, através da conversão do hidrogênio, né, da hidrogenação, a gente tem um sítio de crômio, sítio de bário. O hidrogênio ele age tanto como receptor quanto doador de elétrons, tá? Então, o hidrogênio é adicionado, né? Você tem também a recepção e a doação de elétrons. Isso permite a ativação e hidrogenação de N2 a NHX, né? Então, você vai ter um hidreto aí de nitrogênio. E essas espécies são novamente hidrogenadas por dissociação heterolítica de hidrogênio a amônia e regeneração do hidreto fechando o ciclo. Então, o hidreto, para quem não lembra das aulas de química inorgânica, é o hidrogênio com carga negativa, né? Uma espécie muito reativa que ele adicionou no complexo dele, cuja fórmula proposta é essa daqui, né? E que vai movimentar esse ciclo catalítico, tá? Então o hidrogênio é fundamental aqui, já que a energia de ligação dele é um pouco menor, né? Bem menor do que a do nitrogênio. Então ele vai atuar permitindo que o nitrogênio entre aí nesse processo. Então não é uma catálise heterogênea porque você está tendo essa reação no complexo, tá? Então, parece que a gente vai ouvir falar de adsorção na catálise heterogênea bastante, mas a adsorção dos compostos aqui é no complexo. Vai ter uma ligação ali que é um pouco mais fraca, não é permanente, e aí você vai ter esse ciclo, né? Então, nesse artigo, vocês vão ter tudo bem explicadinho, tá? Vão ter lá, inclusive, a sugestão de um mecanismo. Se ainda permanecerem com dúvidas, por favor, falem comigo, tá? Então, se tiverem que nem esse meme clássico da internet aqui, primeira coisa, tentem dar uma lida. Precisa, né, adquirir, se não tem ainda por acaso, se há de sentar e dar uma lida depois da aula, não ficar só nos slides, tá? Então, vamos lá. No Brown, ciência central, na Catherine Housecroft, então aqui a gente tem os capítulos, e né, Geoff Higher Canham e Tino Vertal, tá? Esse tem em inglês e português também, tá? Eu não sei se vai ter disponível para todos na biblioteca, mas tem como eu passar as referências para vocês. Então não deixem de estudar, ok? E na segunda parte, quem já viu o planejamento lá, o plano de estudo e tudo mais, vai ver que a gente tem mais uma parte de catálise homogênea. O que eu vou fazer? Eu vou separar mais alguns artigos. Eu quero que vocês leiam. Isso vai permitir vocês ter uma facilidade maior no seminário da nossa disciplina e também em outras disciplinas, ok? E além disso, vai permitir vocês adquirirem o conhecimento que é mais atualizado através dos artigos, tá? Então, vou disponibilizar o artigo, não vai ter uma segunda aula, uma videoaula, tá? Fique bem claro, mas eu quero que vocês estudem. Peguem esses artigos, utilizem a hora de aula que vocês têm
para estudar, para dar uma lida nesse artigo, dar uma digerida ali. Eu também vou fazer isso, obviamente. E aí a gente pode discutir, né, através das mensagens e tudo mais, ok? Então eu fico por aqui, agradeço a presença, né, virtual de todos aí e até a próxima aula.